Fala, bem? Gil. E Tudo. aí, Deixa eu ajeitar aqui. Erika? Tudo bem. Tinha. Pessoal, manda um aviãozinho aí. Deixa eu mandar uns aqui também. Que hoje vamos falar de uma coisa interessante. Um estudo, alguns, na verdade, de mudança de hábito de uma forma até surpreendente, né? Tem um monte, né? Tem um monte de estudos, de livros sobre isso, principalmente mais recentemente surgiram muitos. E, e todos têm aí os seus valores e tal, mas esse que eu encontrei esses dias aí é bem curioso. E é provável, Gil, que você se identifique aí e a sua experiência do que você fez aí no estúdio, ela contribua aí porque você vai identificar talvez esse tipo de situação. Lá, o pessoal está chegando. Ah, o Reis Filho. Eu, Reis Filho. Reis Filho não trabalha na hora do almoço, assim que eu gosto. Lá é outra hora ainda. Tem essa. Lá é mais cedo, né? Agora, É lá mais não cedo, né, existe. Adilson? Mais cedo, mais Uma cedo. hora. Né? Lá é horário de Miami, pô. Miami mudou o horário ontem. Isso aí. Então, Gil, seguinte. Primeiro eu vou contar a história aqui, né? É de um livro de um americano, um pesquisador, e ele relata um monte de coisa. O livro não, o tema não é esse, mas esse é um dos aspectos. E ele relata lá uma situação que aconteceu na, na Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos com o Vietnã, aquela guerra malfadada que os americanos Uhum. saíram meio derrotados de lá e tudo mais, né? Lá no Que cacete, né? gerou todos aqueles protestos, aquelas mudanças na sociedade americana, principalmente, e que tem impacto no mundo inteiro. Mas, enfim, em maio de 1971, o New York Times publicou lá uma matéria enorme de uma investigação que eles fizeram lá no Vietnã, né, com soldados e tal, e que mostrava uma situação dos soldados americanos lá, que era 35% dos soldados lá, dos milhões de soldados enviados lá para os Estados Unidos, para o Vietnã, soldados americanos, já tinham experimentado heroína lá durante a guerra. E um em cada cinco desses que experimentaram, ou seja, 20% desse multidão que experimentou, tinha se viciado numa heroína, um tipo de heroína lá do Vietnã, né, que inclusive eles produzem lá a matéria-prima, né, naquela época, né, Uhum. que era 4 vezes mais potente do que a que existia nos Estados Unidos na época. Então, essa matéria gerou uma reação gigantesca no país, tal, e principalmente do governo, uma preocupação. Um deputado republicano e um democrata se uniram lá, fizeram um relatório, foram investigar mais, foram lá para a zona de guerra para investigar isso depois da matéria. E o relatório deles mostrava a seguinte preocupação, que eles tivessem cerca de, no final da guerra, no retorno dos soldados, 100 mil soldados viciados em heroína. E que isso Uau. poderia ser uma gravíssima epidemia, né, vindo para os Estados Unidos, junto com os soldados, e que podia chegar nas escolas, porque os traficantes iam trazer essa heroína de lá e blá blá blá. Então foi uma preocupação enorme. Na época, os estudos também. Opa, fiz alguma coisa errada aqui.
Os estudos mostravam que, em geral, uma pessoa viciada em heroína, das pessoas viciadas em heroína, cerca de apenas 5% conseguiam se recuperar e se livrar do vício. Então, isso gerou lá uma série de coisas, vamos preparar como nós vamos fazer, tá, um medo, né, e uma preparação do governo meio atabalhoada, tá, para receber esses soldados e evitar o que eles chamaram de epidemia. Tudo bem. No retorno, o que aconteceu foi exatamente o oposto do que eles previam. Apenas, ao contrário dos 5% se recuperarem, 95% dos soldados largaram o vício e deixaram o vício. E apenas 5% teve que ser tratado e tal, e teve mais complicação. Muito bem, qual foi a explicação, né, depois que os cientistas, isso gerou uma série de estudos e tudo mais, e de buscar essa explicação em estudos que já existiam também. E o que foi a conclusão geral, assim, né? Que a mudança do ambiente. De um dia para o outro, aqueles soldados deixaram de estar num ambiente com gatilhos de barulho de helicóptero chegando à noite, disparo, bomba, os companheiros sendo destroçados e tudo, que eram todos gatilhos que faziam o cara recorrer ao vício, né? E de uma noite para outra, você saiu do avião, o ambiente mudou completamente, mudou 180 graus, como a gente fala. Eles passaram a sair da selva e daquela estresse, daquela desgraça toda, para estar numa cidade onde lá, com a família, com coisas, com os carros passando na rua, as crianças brincando na calçada e etc. Então, a principal conclusão foi que essa mudança de ambiente, né, e a velocidade da mudança, o afastamento ativo dessa coisa. Isso gerou mais uma série, tá? Então ele cita também cita muitos estudos feitos com animais, né? Então tem um lado um esquilo, né? Um esquilo que tinha até o nome de Cleópatra, que os cientistas, e eles viciaram esse esquilinho, a Cleópatra, em descargas elétricas, né? Foram colocados eletrodos na zona de prazer do cérebro da esquilinha lá, e quando ela tocava num negócio lá na jaulinha, ela recebia uma descarga elétrica que gerava uma sensação de prazer por causa desse eletrodo. E aí o negócio, ela foi ficando tão viciada naquilo que ela parou de comer. Ela parou de procurar a comida e procurava lá a descarga elétrica. E aí, para testar, obviamente, né, eles tiraram ela e quase que imediatamente ela voltou a comer e parou de procurar o negócio. Mudaram ela de ambiente. Tá? Uma outra analogia legal, que analogia não, mas que é feita é com ele cita o caso de uma moça que se apaixonou pelo amigo de infância e não sei o que lá, e na hora que ela falou com ele e eles tinham ele falou, não, eu não sou apaixonado por você e tal. E ela ficou sofrendo meses e meses e não conseguia sair com outras pessoas, conhecer nada, era um sofrimento, até que ela encontrou lá um terapeuta que fez o seguinte, ó, você pode mudar de casa? Você consegue mudar com facilidade? Eu falei, eu consigo. É alugado, alugou. Então você vai mudar. Mudou, e aí também quais eram os gatilhos, né? Ela tinha foto, tinha objetos que o cara que lembravam do cara, tal. Ele investigou isso, fez ela tirar tudo e ela conseguiu vencer esse negócio. Então, esses estudos tem vários, né? Você já deve ter visto alguma coisa, eu já tinha ouvido também, mas que relacionam, né, do ponto de vista biológico, né, bioquímico, o amor com o vício.
que os estímulos românticos, amorosos aí, eles estimulam as mesmas áreas do cérebro que os vícios, né? Enfim. Então é essa a ideia aí que eu queria discutir, que basicamente mude o seu ambiente, mude o seu hábito. Eu me lembrei de um estudo agora, Tadeu, falando em ambiente, que fizeram com atletas universitários. Inclusive, esse estudo foi apresentado na National Geographic. E aí eles pediam para os caras realizarem um arremesso de lance livre de basquete. O pesquisador pedia, isso eu vi recente, deve fazer uns 4, 5 meses. E falar, olha, você vai ficar 2 minutos, eu não me lembro o tempo, você vai ficar 2 minutos fazendo lance livre. Cada lance que você errar, você contabiliza aqui. Se você errar 5, simplesmente a gente quer verificar o quanto você erra e o quanto você acerta. Curiosamente, os caras que ficavam sem nenhuma placa de um olho por trás, eles mentiam muito mais. O outro lance, eles colocaram uma placa com 2 olhos humanos olhando, como se estivessem sendo observados. E não falavam nada, eles não falaram nada. Simplesmente, quando eles chegavam na sala para o teste, tinha 2 olhos como se eles estivessem sendo observados. Os caras que estavam sendo observados pelo ambiente, que na verdade era uma placa, os caras não mentiam. Resumo. Olha, e não teve nenhum comando, nenhuma orientação sobre placa ou não. O que demonstra o papel do ambiente, mesmo de maneira inconsciente. E a hora que a gente associa isso dentro de um universo de experiência, né? E aí eu resgato uma situação particular muito séria. Quando meu pai faleceu, a primeira coisa que um grande amigo dele chegou para nós falou assim: Gil, você sabe da minha história. Ele perdeu 3 filhas, Tadeu, ao mesmo tempo. Esse cara teve um acidente, ele perdeu as filhas. Ele falou que assim que ele chegou na casa dele, vai ficar arrepiado. A primeira decisão que ele teve com a esposa, ele falou assim: olha, vamos pegar tudo o que faz a gente lembrar das meninas, a gente vai dar tchau. Se a gente quer ter uma vida e respeitar a história que nós tivemos com elas, nós vamos nos desfazer de tudo para continuar essa história. E foi o que ele fez. Hoje ele tem 2 filhos, a filha reestruturou toda a vida dele, né? Eu não estou dizendo que isso é o certo, nem que é o errado, nem estou julgando. Estou apenas demonstrando que decisões que estão correlacionadas com o ambiente realmente são importantes para a mudança de comportamento. E aí a gente vê, né? Quando essa história do amor e do vício e as regiões que liberam dopamina, né? Porque o que o amor faz? Era a sensação de dopamina, a sensação de prazer, de bem-estar. E o vício também, né? E aí a gente tem que saber equilibrar, o que eu falo na Meta Smart, lá na certificação, o que é bom, o que não é bom, o que é prejudicial. Ponto final. E trazendo aí para as nossas carreiras, né? Que é sempre o objetivo do negócio, eu fiz uma relação assim, e a situação do estúdio é isso que eu quero que você comente. Mas eu fiz uma relação, por exemplo, no negócio da pandemia, né, no passado principalmente, muita gente passou a treinar com mais frequência. Isso é o que os nossos companheiros aí de personal, os membros da SBPT relatam. Os clientes passaram no início tiveram aquele não, mas online como que vai ser e tal, e depois no online começaram a treinar com mais frequência do que faziam antes. Né? Fato. Que, assim, um dos motivos pode ser essa mudança de ambiente. O cara, de repente, descobriu ali uma forma, né? Não tinha alguns gatilhos que tinha lá, na academia, no estúdio, onde ele treinava, no condomínio, não sei o quê. Da mesma forma, o contrário do que aconteceu. Muita gente que treinava em academia e teve... então, aí tem 2 aspectos. Deve ter gente que parou, né? Porque saiu do ambiente e parou, infelizmente. Mas tem muita gente que eu sei, a gente viu aí, que mudou o ambiente, porque não podia ir à academia, e mudou o treino. Mudou o treino. O cara deixou de fazer ele só fazia, sei lá, musculação dele lá, porque tinha o aparelho,
e como não tinha essa oportunidade, acabou mudando o treino e descobrindo novas atividades, novas formas de treinar, tão eficazes quanto e prazerosas também, e acabou adaptando, acabou mudando seu treino depois do retorno, tá? Fazendo mais de uma coisa só. Você teve a situação do estúdio, que você já falou aqui, né? Do meio de um dia para o outro também, você tirou os equipamentos e mudou. Como é que foi isso? Você percebeu alguma coisa com os Sim. clientes? Olha, essa experiência da mudança de ambiente, Tadeu, ela foi extremamente válida, pensando no universo do corpo que teve duas situações. Então, eu tive o profissional que era preguiçoso e simplesmente trocava o aluno de base de equipamento. Então, entenda, galera, eu não sou contra equipamento de forma alguma. Eu acho que o equipamento, assim como todos os equipamentos, fazem parte da metodologia, do processo de desenvolvimento do cliente. Só que o que a gente via? Profissionais que simplesmente trocavam os alunos de equipamento. Então o cara tirava de uma cadeira extensora para uma flexora, da flexora para o banco de supino, do banco de supino para o de bíceps e assim por diante. Quando a gente tira os equipamentos e dispõe o corpo para estar de maneira totalmente aberta para o desenvolvimento, os alunos passaram a treinar melhor, a experiência foi maior, porque uma coisa que eu percebi, Tadeu, se eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que as pessoas a maioria não tem capacidade de resistência, é a sentir dor e desconforto durante o treino. Então, quando eles sentavam para fazer, por exemplo, uma cadeira extensora, e o músculo queimava simplesmente por uma característica do movimento, no meu universo de treino, a maioria das pessoas falou, nossa, tá doendo, chega, chega, chega. E quando ele faz um treino mais de uma experiência mais global, usando grupos musculares maiores de maneira integrada, a experiência desse aluno tem sido mais efetiva, mais plena. Então eu tive alunos que passaram a treinar melhor, na sua grande maioria, e os profissionais que eram preguiçosos, que se retiraram. Não quero, eu quero ter o conforto de não ter que pensar. E teve também um aluno que falou, eu quero peso. Né? A gente teve 3 alunos que falaram, tirou os equipamentos, eu não quero. E tá tudo bem. Tá? Mas esse foi o universo de experiência positiva. E eu te falo, essa mudança de ambiente, coincidência ou não, foi o que salvou o nosso espaço, né? Porque realmente a partir do momento que eu acho que quando a gente pensa num ambiente ainda mais amplo, se eu tivesse um espaço super grande, onde os equipamentos pudessem ficar de uma maneira mais organizadas, com espaço para treino livre, eu não precisaria me desfazer. Mas não é a realidade, né? O metro quadrado aqui é caro no Brasil, então a gente não consegue de espaço, diferente dos Estados Unidos, que é lindo. Né? A gente chega lá, vê um canto com a sala de musculação e áreas enormes de treino. Perfeito, é o cenário perfeito para toda a academia. Mas eu tive que abrir mão de uma situação que fez a diferença, Tadeu. Tá? Lembrando, galera, da onde veio esse insight? De quando o Tadeu começou a mencionar, há 4 anos atrás, sobre as training jeans. Então, eu vejo assim, a importância da gente estar alinhados. O Tadeu, galera, ele tem uma capacidade de absorver informações que vêm lá de fora, nata dele. E esses são sinais que a gente deve ficar atentos, que é coisas que estão já para acontecer. A Training Gym foi uma situação que me salvou, Tadeu. Me salvou. Nossa, que louco. Então, eu colocando até essa história aí da mudança de ambiente, da mudança de hábito, eu acho que os profissionais, aí, os personal trainers, podem pensar também nisso, do ponto de vista óbvio, que é o que mais interessa para nós aqui, dos clientes. Né? Cada um dos seus clientes, será que existe alguma mudança de ambiente que você poderia fazer para aquele cliente que o ajudaria a evitar um hábito indesejado que pode estar fazendo ele não conseguir emagrecer, ele aumentar de peso, né? E eu acredito que sim. Então, se você tem estúdio como o Juliano e tal, eu acho que isso deveria ser parte até integrante da estratégia da gestão do negócio. Periodicamente, a cada 4 meses, por exemplo, 3 vezes por ano, você fazer uma mudança no ambiente. Você não precisa sair daquele estúdio para outro. Não.
Mas você Sim, muda a sala, exatamente. você muda Sim, sim. os acessórios, você Pinta a muda parede. Muda a a cor da cor de uma parede. parede. Exatamente. Sim, Né? exatamente. Isso, E exatamente. isso tem mostrado, eu não tenho dúvida que isso, Sim, e tem um monte de gente que vai atestar isso gera mudança no comportamento dos clientes, e inclusive nos resultados. Né? exatamente. Nos resultados dos Exatamente. clientes. Então, isso é uma dica aí para quem atende num espaço, até se você atende num espaço lá no condomínio do cliente, você provavelmente não tem possibilidade de mudar muita coisa, mas algumas coisas sim, os acessórios de lugar, em vez de usar sempre aquele mesmo canto para fazer os exercícios, você usar um outro canto, tem uma área externa, agora então, com o negócio da pandemia, tem uma área externa lá, todas essas variáveis, que é tirar os gatilhos, né? Tirar Exatamente. os gatilhos que podem estar fazendo o cliente ficar acomodado, fazer sempre a Sim, mesma coisa, no mesmo lugar e perfeito. tal, que podem gerar um gatilho que pode fazer com que o cliente não, entre aspas, não faça a parte dele no treino e fora do treino. Né? Então, investigar isso, principalmente fora do treino. Né? O teu cliente faz no período da noite, quando ele está em casa lá, sei lá, vamos exagerar, senta na TV e fica Sim, comendo alguma coisa que não deveria. sim, Entendeu? sim. Você consegue, será, influenciar isso, mudar? Pô, por que você não muda o ambiente? Por que você não vai para o quarto, não sei o que lá, ou para o escritório da casa e faz alguma coisa diferente, né? É, E mesmo do ponto de vista do profissional, né? Eu, há muito tempo, sem conhecer essa história do coisa que a gente está falando hoje aqui, eu sempre tive isso há muito tempo no trabalho que eu faço. Eu tenho quase uma necessidade de mudar o ambiente, de mudar de ambiente. Então, assim, uma parte é feita. Dizem que o Walt Disney fazia isso, né? Mas com um objetivo diferente. Não era mudar o hábito, mas era que ele tinha um lugar onde, quando ele queria ser criativo, quando ele tinha que lá, um outro lugar onde ele tinha que ser o administrador, e eram 3 versões lá. Então, o meu não é o caso, mas o meu é para evitar gatilhos mesmo. Existem lugares em que eu consigo realizar melhor determinadas tarefas e outros que eu não consigo com a mesma eficácia. E são gatilhos que às vezes você não percebe mesmo. Então, acho que isso é importante para o personal mesmo, para ele na e tem os relação com os próprios. clientes e para ele no próprio trabalho, onde ele estuda. É, Né? Você tá rendendo o teu estudo, ótimo, continue fazendo. Mas a gente sabe que se fizer o estudo sempre da mesma forma, no mesmo lugar, você começa a ter mais distrações. De repente, uma estratégia é mude de lugar. Né? Estuda em outro é, lugar, em outro ambiente, tira o gatilho, tira o... Tadeu, uma das primeiras coisas que eu aprendi com vocês nos cursos de formação, de academia, tudo, eu lembro que acho que essa fala, inclusive, foi sua há uns pouco mais de 10 anos atrás. A mudança, ela é a favor ainda para prevenir uma coisa que acontece com a gente corriqueiramente, que é a cegueira gerencial. Se você não mudar, vai ter alguma parte, algum pedaço do espaço que tem algum defeito que precisa ser arrumado, que às vezes é mínimo. O cliente já viu, já percebeu, e você não viu, seus parceiros de trabalho não viram, ninguém vê. Então, eu sou a favor totalmente da gente pensar nessa mudança. E eu acho que a mudança, até aproveitando, o Manuel perguntou aqui. Falando nisso, hoje eu mudei Quando o eu ambiente aqui da live, você viu, né? Eu tenho outro local. vi que está com livros aí atrás. Inclusive o seu livro aqui, Ah, legal. Elite do Coaching, está É, aqui. quando a gente mudou o cenário, Manuel, quando a academia ficou integrada os equipamentos, hoje eu tenho, o meu espaço de treinamento tem aproximadamente 180 a 200 metros quadrados e a gente chega a atender de 1 a 10 alunos por aula, tá? Depende dos alunos, depende do trabalho, depende da situação, então depende... e muitas vezes uma coisa que a gente conseguiu implantar lá, que foi também
insights do aprendizado do Training Gym é no mesmo espaço ter 3 profissionais atendendo, sendo que cada um está com 2, 3 alunos. Tá? Que isso foi uma coisa que eu ouvi da boca do Tadeu. Tá? Você sabe que você então, está falando, está falando desse negócio do Training Gym, eu estou pensando uma coisa aqui. Pessoal, quem estiver assistindo vai ter que participar agora. É um site melhor. Estou pensando aqui que muita gente que assiste as lives talvez não saiba o que a gente está falando quando você fala do Training Gym, quando você fala do que eu falei. Provavelmente, Tadeu. Então, ó, quem estiver participando, quero ver todo mundo aí, escreva sim ou não. Você sabe o que é um Training Gym, qual é a característica? Se tiver muitos nãos aqui, nós vamos fazer uma próxima live em breve e eu vou explicar qual é a diferença Sensacional. Excelente, Tadeu. Um estúdio e um Training Gym, de uma boutique e um Excelente. Training Gym. Escreve aí, sim ou não. Você sabe o que é um Training Gym, o conceito, sabe a diferença? Adriano não. Então, vai me falando, porque eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não estou vendo não está rodando aqui as minhas. O Adriano mensagens. Colocou não, a Fati sim. A turma que já conhece a gente. Ó, mais uma que falou não. Ó, já temos pelo menos 2 pessoas aqui que falaram não. Tá? Os demais estão colocando sim, mas a gente tem pelo menos 10%. Vou botar aí no cronograma. Vou botar no cronograma. Legal. Semana que vem, gente. Provavelmente na terça-feira a gente fala disso. Legal. Por que não na sexta? Porque na sexta, já vou aproveitar, nós estamos acabando. Na sexta eu vou conversar, não com o Juliano. Mais uma pessoa não, Tadeu. Oi? Mais um não. Mais uma pessoa acho que vale não, a pena, porque o curso foi fechado, hoje está lá na plataforma escolagestãofitness.com.br, gente. Quem quiser também, tem o meu curso de Training Gym, está lá, escolagestãofitness.com.br. Mas é um negócio fechado, então tem um monte de gente. Vamos falar abertamente dessa vez aí. Legal, ótimo. E na sexta, ótimo. Gente, anota aí, na sexta todo mundo aqui. Eu vou conversar não com o Juliano, vou conversar com o Flávio Setani, que a gente já falou em algumas lives. Flávio Setani, o cara que tem talvez a carreira de personal trainer mais perfeita, vamos dizer assim, mais invejável de todo mundo que a gente conhece. Porque ele começou do jeito que todo mundo começa e foi passando as etapas até hoje que ele tem a academia dele e teve um monte de personal trabalhando. Tudo aquilo que a gente fala, ó, você tem que tentar isso, tem que tentar aquilo, ele fez e com sucesso. Então nós vamos conversar um pouco aqui com o Flávio na sexta, e para falar sobre a carreira dele, ele contar essa história aí que é bem interessante. Eu cito ele várias vezes nas lives, nos webinários, então a gente vai falar com ele, tá? É isso aí. Então, gente, evite, para mudar um hábito, uma das formas, não é a única, você sabe disso, mude o ambiente onde aquele hábito principalmente se é um hábito indesejável, não vou falar vício. Se é um hábito que você preferiria não ter. Procrastinação. Eu demoro muito para começar a fazer não sei o quê. Tá? Mude o ambiente. Tente fazer isso em outro lugar. Mude o seu ambiente e você vai mudar o seu hábito também. Esse é o recado de hoje. Tadeu, só para dar um outro exemplo que eu lembro. Eu vi um estudo do Daniel Pink, que é um dos grandes pesquisadores, onde ele fez uma experiência muito sensacional. Era uma empresa americana que tinha a obrigação de guinchar os carros. Aí todos os americanos chegavam xingando o ambiente. Aí olha a sacada que ele fez. Ele pintou o ambiente inteiro de rosa, balcão, chão, tudo de rosa, inclusive os atendentes de rosa. A hora que os clientes entravam bravos, eles entravam faziam assim, ó. Aí a moça, pois não. Ele falava assim, meu carro foi guinchado. Do meu carro foi guinchado? Você poderia verificar a condição do meu carro? Não teve um que ficou bravo. Tá? Então acho que essa é a prova mais... Fantástico. Vou até ver se eu acho no YouTube esse vídeo, que ele é sensacional para mostrar realmente o poder do ambiente sobre as decisões. Muito legal.
É isso aí, gente. 12h42, encerrando mais um SBP Talk Carreira 12. Sexta-feira estaremos de volta, eu e o Flávio Setani, se nada nos impedir, ok? Continuem firmes aí, continuem treinando seus clientes online, nesse período que está tudo fechado, daqui a pouco volta, a gente reabre de novo, a vacinação está rodando, vai demorar, mas a gente está no caminho de resolver essa parada. Até sexta. Obrigado, Gil. Valeu, Tadeu. Tamo junto, galera. Parabéns.